Assistimos nos últimos anos um grande abrandamento das economias, tornando-as cada vez mais integradas. Para Moçambique, o grau de abertura ao comércio externo tem vindo a aumentar ao longo do tempo, sendo que em 2019 atingimos um nível de abertura de cerca de 104,5% do PIB contra 79,04% do PIB apresentados no ano de 2017. Esses resultados apontam que Moçambique é um país exposto ao exterior. É de salientar que o mesmo é maioritariamente importador, importando quase tudo, desde bens de primeira necessidade até bens manufaturados. O nível de importação de percentagem do produto interno bruto em 2019 foi de cerca de 74%, contra 31% do PIB de exportação do mesmo ano. Com a eclosão de Covid-19 no país e no mundo, empregou grandes adversidades no comércio internacional devido às medidas expostas, dentre elas o encerramento das fronteiras, bem como as viagens internacionais. E alguns países com vista a conter a propagação da Covid-19. No entanto, esta precipitou, por outro lado, a aceleração e a expansão do comércio eletrônico, o que levou as instituições do setor empresarial moçambicano a digitarem maior parte dos seus serviços. O lançamento do comércio externo, a adesão das empresas na janela única eletrônica, a expansão do e-tributário e do IBAU são alguns exemplos que podem ser apresentados no caso de Moçambique, que mostram o impacto da Covid-19 no comércio externo. E para nos falar em torno do quadro atual do comércio internacional face à Covid-19, recebemos em estúdio o presidente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros em Moçambique, Dickson Nshongo, a quem desde já posso saudar. Boa noite, bem-vindo ao Semenário Econômico. Muito boa noite e obrigado pela oportunidade que temos de partilhar assuntos da nossa economia. Dickson Nshongo, neste momento o país e o mundo assistem a um cenário atípico, a eclosão da pandemia da Covid-19. Qual é a avaliação que faz do atual quadro do comércio internacional antes e durante a pandemia? Obrigado. A avaliação que podemos fazer é uma avaliação de um aprendizado. Moçambique, como dizia na sua introdução, é um país por excelência importador. Um cenário que se logra que mude o mais breve possível. A eclosão da pandemia da Covid-19 para Moçambique foi de veras devastador. A economia sofreu um grande desastre, não atingiu os níveis de colapso em si, mas tivemos grandes perdas de emprego, redução da produção econômica, mesmo com as medidas que nós tivemos, que o governo de Moçambique tomou, que não atingiram o nível 4, 5, o nível do lockdown em si, mas pela estrutura do nosso país, pelo que Moçambique fez nos 45 anos da independência, continuavam a levar para um grande sofrimento, tendo em conta que Moçambique transaciona, por exemplo, em grande escala com a África do Sul. E a África do Sul atingiu o nível do lockdown. Atingindo o nível do lockdown, fecharam todas as indústrias sul-africanas e a economia sul-africana praticamente ficou encerrada. Moçambique transaciona com a China, com a Índia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, que também atingiram grandes níveis em termos de fecho da economia. Mesmo com fronteiras abertas para receber mercadorias no território nacional, com estas economias fechadas, notou-se que Moçambique não recebia aquilo que são produtos de primeira necessidade, porque os países onde compra estão fechados. Aquilo que é mercadoria como consumíveis para a sua indústria, também não recebia, então a indústria moçambicana ficou parada, porque de fato onde compra, onde adquire, está de fato fechado. Então o cenário em que Moçambique se encontra, a dependência que Moçambique tem, fez com que este período tornasse-nos um momento de reflexão para melhor encontrarmos solução de aproveitamento da nossa localização geográfica, do aproveitamento da nossa graça divina das terras que temos,
das oportunidades econômicas que Moçambique tem, um exercício claro de que Moçambique tem que encontrar formas para a produção interna ser crescente, para a alimentação e fazer com que a receita interna do nosso país possa sustentar a fazenda nossa. E este eu penso que foi o grande cenário que nós tivemos. Este é, por um lado, por parte do Estado moçambicano, por parte do governo em si. E é um outro exemplo, é outro exercício que tem que ser feito pelas empresas. A estrutura da tesouraria das empresas mostrou-se que ela é dependente do trabalho dia a dia que é executado nas próprias empresas. Tendo perdido a oportunidade de exercer qualquer atividade, imediatamente as empresas sim entraram em colapso. Maior parte das empresas, em 60% a 70% das empresas moçambicanas entraram em colapso. Nós tivemos um despedimento, principalmente na área de turismo, que foi provavelmente uma das áreas mais afetadas em cerca de 80% e 90%. E isto mostrou, de fato, a própria estrutura do turismo, a própria estrutura das empresas moçambicanas no seu todo deve mudar. Por um lado, em si. Junto àquilo que foi o comportamento das empresas e aquilo que é a ação do governo, temos que olhar com muita clareza a estrutura de financiamento e suporte das pequenas e médias empresas em Moçambique e temos que olhar com muita clareza a estrutura que Moçambique desenhou para a sua segurança social. Porque as pandemias elas vão acontecer. As situações que vão levar ao fecho e encerramento de atividades, seja nós tivemos, e prestem atenção, que nós estamos a sair de uma situação do ciclone Idai e do ciclone Kennedy, e logo a seguir, quando começamos a nos erguer, nos aparece a questão da pandemia. Então, isto é um ciclo. O que os Estados precisam, o que as empresas precisam, o que as famílias moçambicanas precisam é encontrar uma melhor estrutura para a melhor solução dos problemas que deve ser consciencializado que eles vão existir a qualquer momento de forma inesperada. Então, nós, como governo, nós como empresas, nós como moçambicanos, nós como famílias em si, devemos encontrar a melhor estrutura. As famílias moçambicanas também tiveram um sofrimento bastante grave. Pai, mãe, filhos perderam o emprego por causa da pandemia. Então, as nossas fragilidades econômicas foram expostas ao mais alto nível. As famílias moçambicanas, o governo moçambicano não tinha a forma clara de suporte às pequenas e médias empresas. Não tinha de forma objetiva um sustento claro no seu sistema de segurança social. As empresas moçambicanas não tinham uma estrutura de tesouraria que pudesse suportar por mais alguns dias enquanto decorria a pandemia. As famílias moçambicanas, estas num pior cenário, elas vivem com base naquilo que recebem naquele mês ou naquele dia. As pessoas moçambicanas, na sua maioria, devem sair todos os dias para ir à rua para conseguir comprar pão para os seus dependentes. Esta é uma situação muito gravíssimo. E com a situação das restrições econômicas, estas pessoas ficaram extremamente vulneráveis. Então, o aprendizado em si não é apenas do governo, não é apenas das empresas, mas sim de todos nós, incluindo as famílias. O pai, a mãe, que voltará a conseguir emprego nos próximos dias, tendo em conta as medidas que foram agora dadas no novo ciclo do estado de emergência, devem pensar no seu sistema de poupança, para que não ponha seu filho, seu marido, sua esposa a passarem fome porque perdeu o emprego exatamente naquele dia. Temos que encontrar uma estrutura de suporte financeiro estadual, uma estrutura de suporte financeiro empresarial e uma estrutura de suporte financeiro familiar. Bastante interessante esta reflexão. É mesmo hora de mudar a forma como nós encaramos a nossa vida. É mesmo hora de garantirmos que hajam estratégias para lidar com situações adversas, de modo que as mesmas não tenham esta influência tão negativa como está tendo neste momento para a nossa economia. Ainda olhando para a Covid-19, a pandemia veio, de certa forma, precipitar a expansão do comércio eletrônico, o que chegou a obrigar o setor empresarial a tomar medidas com vista a tornarem-se cada vez mais competitivos. Acredita que o nosso setor empresarial está preparado para este desafio, abraçar o comércio eletrônico? Eu penso que
como dizia anteriormente, que este foi um programa, foi um momento de 120 dias de aprendizado para toda a estrutura que nós falamos no início. E está provado com muita clareza que o comércio eletrônico deve ser encarado com muita seriedade. O Estado, o governo em si, deve caminhar exatamente para uma estrutura clara do comércio eletrônico. As empresas em si precisam. Há ações claras que o governo aprendeu e está a demonstrar. Primeiro, um dos aspectos que é importante verificar neste momento para ajudar que o comércio eletrônico seja sustentável, porque as empresas, o setor privado está preparado, mas o que lhes falta é o financiamento, é dinheiro para executar, porque o alavancar, o passar para o comércio eletrônico significam custos. Há uma ação concreta que mostra um aprendizado do governo moçambicano, que é esta liberalização de parte de algum valor para o suporte às pequenas e médias empresas. Não é muito o valor para o número de empresas moçambicanas, mas é de louvar esta ação. Então, é um ato concreto que o Estado está a dar. O outro ato concreto que o Estado está a dar é o programa Sustenta. Nós vamos aproveitar as oportunidades que a natureza nos deu com valores que estejam taxas de juros muito baixas para a produção e assim evitamos a importação de produtos de primeira necessidade. Este é um aspecto. Vem aqui um grande ensinamento para as empresas. Elas vão receber este dinheiro que o Estado está a disponibilizar. Como é que estas empresas vão usar? Um dos fatores que nós aconselhamos que as empresas usam é para a sua capacitação para o comércio eletrônico, na compra de equipamentos necessários para o comércio eletrônico. Mas olhamos um ponto que é importante verificar relativamente ao comércio eletrônico. Para além do avanço, nós estamos a verificar a corrida que a administração tributária moçambicana tem para avançar com a questão da conclusão do processo de declarações eletrônicas. A autoridade tributária avançou com a declaração eletrônica já há alguns anos para as importações e exportações, para o comércio externo, para a cobrança de impostos externos. Mas para a cobrança dos impostos internos, todos nacionais, ainda estamos numa fase muito... está numa fase séria. Eu, querendo pagar o IVA, continuo a ir para o baú, e isto significa que o meu colaborador que vai ao baú tem o risco de ser contaminado e trazer para a empresa. Então, se eu puder fazer o pagamento dos impostos internos todos através de uma declaração eletrônica, isto significa que vai a nos ajudar bastante. Este é um aspecto. E a legislação para esta matéria, eu penso que está, de fato, muito bem encaminhada. Mas há um outro aspecto que é importante, que Moçambique ainda precisa, com muita urgência, de verificar. No comércio eletrônico, nós verificamos em muitos países do Ocidente e do Oriente que as compras online constituem a base de sustento das grandes, pequenas, médias e das famílias. A legislação moçambicana referente a compras online continua a deixar espaço para que Moçambique não tenha receita com esta. Quem perde aqui, porque as mercadorias, se eu penso hoje, uma jovem que se vai casar, ela olha para um vestido na internet, compra o vestido vai chegar via DHL, FedEx, como quiser. Como é que nós encaramos a cobrança de impostos para este vestido que esta noiva moçambicana pretende adquirir? Então, o nível de controle e o tipo de legislação que nós temos em Moçambique precisa de mudar de forma drástica, porque não basta que nós tenhamos abertura para o comércio eletrônico, enquanto o Estado moçambicano também não tem receita. É preciso nos preocuparmos com a receita do próprio Estado, porque eu também quero andar numa estrada condigna, eu quero que meu filho vá para uma escola onde tenha água, sabão e álcool para poder se desinfetar durante as aulas e evitar a propagação do coronavírus. E isto deve ser feito com base na receita. Hoje, em Moçambique, é possível deslocar-se em viagem para qualquer país do mundo e trazer 3, 4, 5 telefones na sua carteira e passar como se isso não fosse, como se fosse algo normal. Ir para a África do Sul, mudar os pneus do carro, fazer mudanças
da sua viatura e entrar no país como se tivesse sido algo normal. E as pessoas vão fazendo isto como se fosse algo normalíssimo. Pegar no seu carro, ir fazer manutenção em Elspeth, mudar até os pneus do carro, mudar todo o sistema do próprio carro, e o carro regressar a Moçambique como se fosse diferente, e passar pela fronteira como se não tivesse custos com isto. Isto implica um sistema legislativo adequado para que o Estado consiga fazer este tipo de cobrança, e precisa de um processo de consciencialização, porque o cidadão que assim o faz, não o faz porque não quer pagar, ou faz por desconhecimento. A verdade é que o desconhecimento não impede de obrigação legal, mas é preciso massificar os níveis de informação, é preciso reduzir os níveis de assimetria de informação do Estado com a população. Então, há um processo e não há recua neste processo de comércio eletrônico. O Estado deve se organizar, deve criar meios. Em primeiro lugar, é o governo que deve se organizar e estruturar-se de melhor forma. Rever a legislação moçambicana referente ao comércio eletrônico para facilitar a entrada e saída de mercadorias através do comércio eletrônico e garantir que a receita de vida entre para os cofres do Estado. Aumentar os níveis de informação, reduzindo, assim, as assimetrias de informação no país, por forma que as pessoas tenham conhecimento e tenham a abertura de fazer todas as compras que querem, cumprindo com as obrigações fiscais que têm, garantindo, assim, que Moçambique tenha um espaço próprio para cumprir com a sua fazenda, com receita interna própria. E isto é que é mais importante. Então, isto nos sugere uma reforma a nível do quadro legal do comércio internacional. Muito bem, é exatamente isso que eu me refiro. A atual legislação moçambicana referente ao comércio eletrônico vai facilitar, está, entre aspas, a facilitar o utente. Eu, Dixon, pretendo adquirir um vestido para oferecer a alguém, posso entrar para a internet e compro o vestido para quê? Os mecanismos legais para que o vestido chegue aqui são normas internacionais que se acabam enquadrando em lacunas que Moçambique tem. Então, é preciso, nós não somos um país isolado, nós precisamos mostrar com legislação interna, nem que seja a assunção de legislação internacional, admiti-la como legislação moçambicana. Nós precisamos fazer. Então, é urgente, na minha opinião, que Moçambique precisa de rever todo o sistema legal que tem referente ao comércio eletrônico, para um benefício mútuo, facilitação do comércio para quem pretende usar este, que não tem alternativa, este será o mecanismo ideal, e garantir que o Estado consiga coletar receita usando o comércio eletrônico. E naquilo que é possível fazer, que o governo avance, Há aspectos que a legislação moçambicana já permite, apenas depende de pessoas, de vontade de pessoas. Nós temos estes casos. As questões da declaração eletrônica a nível da autoridade tributária depende do empenho maciço, forte da administração tributária. Nós estamos a verificar esta situação na autoridade tributária, que eles já têm condições e já pretendem, já sentiram que esta é a alternativa, e a legislação que nós temos para as declarações eletrônicas já é sustentável, então é uma questão de apertar o botão e avançarmos. A questão da integração das agências do Estado, onde perceber que o processo de Moçambique é um país importador, na sua excelência. E para eu fazer importação, envolvo várias instituições. Eu preciso de importar medicamentos. Eu preciso de importar medicamentos para frangos, que nós temos que intensificar a produção de frangos. Eu tenho que ir ao Ministério da Agricultura para pedir uma declaração ou uma licença para importação de frango. Eu me desloco para aquela instituição, mas nós temos uma plataforma da Janela Única Eletrônica que cabe a quem dirige estes setores, como o setor de saúde na importação de medicamentos, apertar um botão por forma que eu, sentado no meu escritório, acede à plataforma do Ministério da Agricultura, ou do Ministério da Saúde, ou do Ministério dos Transportes, e consiga ter acesso e, de fato, faça o meu trabalho de forma eletrônica. Então, há aspectos que dependem de vontade de quem detém o poder administrativo,
que é a questão da assunção das declarações todas eletrónicas, mas há aspectos que têm a ver com a receita em especial do Estado e a uniformização de procedimentos internacionais que têm a ver com com a revisão legislativa do quadro legal do comércio internacional a nível de Moçambique. Sabemos que o século XXI foi marcado por grandes avanços tecnológicos, uma altura em que se percebe que a tecnologia veio para ficar. Dada esta importância da tecnologia, será que a pandemia não veio dar um puxão de orelhas nos moçambicanos com vista a darmos maior importância às tecnologias como fonte de dinamização do comércio internacional, com vista a melhorar a competitividade com outros países como a África do Sul, que é uma das economias mais potentes, mais fortes a nível do nosso continente? Mas esta é uma questão para responder depois do intervalo. Vamos agora a uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes com mais atualidade económica. Até já. O governo moçambicano disponibiliza 1.000 milhões de meticais para financiamento das micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo coronavírus. Com taxas de juro de 7%, pode beneficiar de financiamento para pagar salários, matérias-primas e outras despesas correntes. E com taxas de juro de 5%, pode usufruir de fundos para investir na expansão do seu negócio. Contacte-nos pelos seguintes endereços. Uma iniciativa Governo de Moçambique, promotor BNI. Linhas de crédito Gov Covid-19 e BNI Covid-19. Há meses que os nossos trabalhadores não oferem os seus salários. Há meses. Vamos adquirir novas carteiras. Este é um fundo que realmente o governo está para ajudar as empresas. É só para não dizer que é uma oferta que o governo faz. Uma iniciativa Governo de Moçambique, promotor BNI. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Económicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário.
Estamos de volta, Dr. Dickson, indo concretamente à resposta da questão que colocamos antes do intervalo. Eu acredito que sim. Dizia alguém que qualquer crise serve como uma forma de aprendizado. E Moçambique está a demonstrar de forma clara que está a aprender. E os investimentos estão sendo feitos depois que a pandemia da Covid-19 afetou o nosso país, mostram que de fato não temos recuo, não vamos recuar e vamos investir na questão da tecnologia. Acreditamos que temos condições e acreditamos que a nível de formação dos moçambicanos e a nível do investimento que está sendo feito hoje, Moçambique tem condições e as empresas moçambicanas devem olhar para esta oportunidade como uma forma de investimento no seu pessoal. É preciso garantir o investimento dos recursos humanos moçambicanos e garantir numa forma clara de sustento. E uma das coisas que é importante verificar na atuação é, como me referi anteriormente, este avanço, este alavancar que o governo moçambicano está a dar para o apoio às pequenas e médias empresas na sua tesouraria. E isto eu penso que vai servir em grande escala para a formação dos recursos humanos moçambicanos e na compra de equipamento, porque não há volta. E foi preciso, talvez, a pandemia da Covid-19 para nós assumirmos como um Estado moçambicano que temos que, de fato, olhar para a tecnologia como um melhor meio de interação. Olhamos todos os dias, tanto o governo como o setor privado, as reuniões dia a dia hoje são via Zoom e outras plataformas. Isto começa depois da pandemia da Covid-19. As várias ações estão sendo tomadas a nível nacional. Mostram que, de fato, Moçambique tem condições e tem recursos humanos sustentáveis para que possamos aderir a esta que foi a grande inclusão ou o grande desafio do século XXI. Ora, qual é que deve ser, então, o papel das associações empresariais no que tange à dinamização do comércio internacional? O grande papel das associações empresariais parte do princípio na formação dos seus membros. É preciso garantir a formação dos seus membros. Então, a criação de recursos humanos qualificados é a nossa prioridade neste momento. É a nossa prioridade neste momento. As associações têm por obrigação garantir a formação dos seus membros, têm por obrigação também as associações encontrarem mecanismos alternativos ao financiamento das empresas fora da banca comercial. A banca comercial moçambicana tem taxas de juros extremamente altas. Então, as associações precisam. E as empresas, todas elas, independentemente do ramo, é preciso que encontrem uma plataforma num ramo que convergem e estarem, de fato, associados. Então, eu olho nesses dois aspectos, para mim, como forma para alavancar e apoiar as empresas, o papel das associações económicas moçambicanas, garantir a formação dos seus membros e garantir fontes alternativas de financiamento dos mesmos membros. Dr. Dickson, já mesmo a terminar, quais foram as medidas tomadas e que recomenda que sejam tomadas face a este novo cenário, o cenário do novo normal, com vista a garantir a dinamização do comércio internacional? As medidas que foram tomadas pelo governo de Moçambique e decretadas por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, são, na minha opinião, as ideais neste momento, tendo em conta que nós não podemos dar passos altos, tendo em conta algumas fragilidades que o nosso país tem. Estas medidas que estão decretadas no estado de emergência atual de Moçambique e a forma como foi calendarizado o processo de abertura, eu penso que é o melhor que podia se fazer. Mas agora nós somos chamados de uma responsabilidade individual, porque vamos a olhar para o mundo inteiro. Muitos países que foram avançando com medidas de alargamento para fazer com que a questão da saúde física e corporal das pessoas e a saúde econômica encontrem um balanço, que as economias não colapsem no sentido de prevenir a Covid-19. É preciso encontrar um balanceamento entre a economia e a saúde. Este processo, estamos a encontrar em algumas economias no mundo, a regredirem e haver um confinamento. E Moçambique não pode entrar para um confinamento. Os 120 dias mostraram que não há capacidade estadual de financiar as famílias sentadas em casa. Não há capacidade empresarial de financiar os seus trabalhadores sem, de fato, trabalho. Não há capacidade de sustento das famílias sem que as partes vão
a um trabalho. Então, isto não pode acontecer com o nosso país. Como é que devemos fazer para não acontecer? É através da responsabilidade individual. Cada setor que atingir o nível de abertura nos tempos do calendário que foi dado, pense nos outros. Eu, ao usar uma máscara, eu a me prevenir, criando outras condições de distanciamento, estou a fazer por mim e pelo meu próximo e garantir que, de fato, não possamos regredir. Há economias no mundo que estão, de fato, a regredir por exatamente alguma negligência dos seus cidadãos. E Moçambique já sofreu durante 120 dias, as empresas moçambicanas sofreram durante 120 dias, cada um de nós é chamado a uma responsabilidade individual para um resultado comum. Dickson Chong, obrigada pela sua presença, por partilhar conosco o seu conhecimento em torno do atual quadro do comércio internacional em Moçambique. Obrigada por ter participado nesse espaço no Semanário Econômico. Muito obrigado.